Olá, uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero, através desse programa, convidar você a mudar de vida. Eu quero convidar você a dar um passo à frente, a sair de onde você está, literalmente falando, porque a sua vida ela tem ido de mal a pior. Você é uma pessoa que dá um passo para frente e vários passos para trás. E a pergunta é, até quando isso? Até quando você vai aceitar, vai se conformar com essa situação? O texto sagrado diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a fé, ela tem um poder transformador. E se você crê, como esse testemunho que agora você vai acompanhar, a sua história também será diferente. Acompanhe. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar para receber o Espírito Santo a minha independência. E trabalhei a minha vida inteira com esse objetivo. Então, eu entrava num trabalho pensando, eu preciso construir algo para que eu tenha a minha casa, o meu espaço, o meu dinheiro, para que eu não dependa de ninguém. Conheci alguém para um relacionamento sentimental? A mesma coisa. Eu não posso depender de homem. Então eu vou levar esse relacionamento até o ponto que eu não dependa dessa pessoa. E com isso, claro, né, obviamente que nenhum relacionamento sentimental dava certo, porque o meu objetivo era esse. Mas chegou um determinado momento que eu me vi dentro daquele apartamento que eu conquistei com tanto esforço, já com carro próprio, tinha um relacionamento, mas era completamente infeliz. Tinha um buraco que eu costumo dizer que nada preenchia. Até que eu passei uma decepção na vida sentimental, uma decepção amorosa, que foi uma questão de infidelidade. E isso mexeu muito comigo, porque foi como se tivesse caído a ficha. Eu me senti, acho que a pior das criaturas. Porque assim como a gente não quer ter esse sentimento, né, de se sentir traído, eu perceber que eu estava fazendo isso com a pessoa que mais me amou, que foi justamente o Espírito Santo. Foi muito difícil saber que eu estava dentro da igreja há tanto tempo, aparentando algo que eu ainda não era. Que o meu orgulho me levou a essa situação. Eu abri mão dos meus pensamentos, achismos, do meu eu, coisas que estavam mais guardadas, que ninguém sabia, mas que eu achava que estava lá guardadinho, escondido. Eu abri mão de tudo, abri mão das minhas preocupações com amanhã. A partir daquele dia, a minha prioridade era agradar a Deus. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Eu comecei a viver como ensina mesmo na oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu deixei de me preocupar com o pão de amanhã e viver o dia de hoje e ter a segurança de que Deus ia prover. Até que num domingo pela manhã, vinha buscando já há algum tempo, e aquele dia foi o dia mais importante da minha vida, o dia mais precioso, que excede todo entendimento, todo o bem-estar, tudo que eu achei que já estava bom, não se compara ao que aconteceu naquele dia. E o Espírito Santo falando, filha, eu sou contigo, eu nunca te deixei, em nenhum momento eu te abandonei. Apesar de você ter decidido viver sua vida, em nenhum momento eu te deixei. Você é minha filha. E receber essa palavra do meu pai espiritual, meu pai maior, o próprio Deus te chamando de filha, isso não tem explicação. Foi o dia mais feliz da minha vida. A partir desse dia, eu me tornei uma pessoa completa. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Mudou tudo depois que eu recebi o Espírito Santo. A partir daí,
aquela pessoa que filtrava antes, né, o que queria ou não ouvir, passou a ser uma pessoa que absorve tudo que Deus falar. Sentir prazer em obedecer, aquela pessoa que queria tomar decisões, que estava sempre preocupada com o próximo passo, a próxima decisão. Hoje, o meu maior prazer é depender de buscar a direção de Deus. Então hoje eu tenho alegria em obedecer, alegria e satisfação em depender da vontade de Deus. Tenho um marido atencioso, eu sou uma esposa atenciosa com ele também, nós somos verdadeiramente felizes. Hoje eu sou plenamente realizada na minha vida profissional também. Então, tudo mudou depois que eu recebi o Espírito Santo. – 99510250 é o número para que você possa entrar em contato, deixar o seu nome dos seus familiares para a oração, porque no término desse programa nós estaremos realizando uma oração toda especial em seu favor. Muitas são as pessoas que não dormem à noite. Muitas são as pessoas que sofrem com pesadelos, com dores constantes. Muitas são as pessoas que estão vivendo à base de remédio, com uma depressão profunda, um vazio na alma, um desespero no coração. Eu quero falar com você que está sentenciado por uma dor, você que tem gemido, e muitos são os que gemem nesse momento. Você vai acompanhar uma chamada que fala desse dia 15 de junho, um dia preparado para todos aqueles que querem mudar de vida. Esse dia D, o dia da decisão, é para você que quer mudar de vida. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar o meu mundo, né? Que era composto de um orgulho muito forte, de um poder que eu não tinha limites, né? Isso de uma herança do meu tempo de exército. Então era algo que para mim era muito difícil. A determinação de achar que eu sempre estava certo, que eu pisava nas pessoas, que eu não respeitava a opinião alheia. Muitas vezes eu me julguei melhor, aliás, na grande maioria, eu me julguei melhor do que todas as pessoas. Eu consegui me livrar da bebedice, né? Da prática da mentira. Agora o orgulho, a prepotência, esse foi difícil. A minha maior dificuldade era me submeter à autoridade de alguém. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Gálatas 5, 22, 23, que lá tem a menção do domínio próprio, da paz, porque eu não tinha paz, né? Eu passava por um processo, quando eu explodia, depois vinha aquela dor, né? Aquele incômodo, então eu tive que ser quebrado, e fui quebrado. E graças a Deus por causa disso. Inclusive eu tive a oportunidade de pedir perdão a uma pessoa que eu havia prejudicado há muito tempo atrás. 1997, o divisor de águas. Ali eu fui selado com o Espírito Santo. Me encheu um gozo.
O meu pensamento era completamente diferente, a forma de ver as pessoas, a forma de respeitar a minha esposa já era completamente diferente. E começou a partir daquele dia. Mudou tudo na minha vida. Hoje eu consigo ter um entendimento melhor, eu consigo ouvir, eu consigo medir as palavras, eu consigo pedir perdão quando eu erro. Hoje eu tenho alegria, hoje eu sou completo, hoje eu tenho paz e eu não troco o Espírito Santo por nada nesse mundo. Inclusive, você pode tomar uma decisão. Essa reunião que acontece todos os domingos, que você vê aqui ao fundo, é um clamor que nós realizamos de mãos dadas, por aqueles que estão sem forças. Talvez você é uma pessoa que me acompanha agora e fala, eu estou sem forças. Eu não consigo mais lutar. Eu não consigo sair da cama. Eu não consigo pedir ajuda. Tem momentos que eu dobro os joelhos para orar e a fala não vem. São lágrimas, gemidos. É com você que eu estou falando. Nesse domingo em especial, nós teremos o Domingo de Pentecostes, onde nós estaremos, através da fé, determinando que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Muitas são as pessoas que elas vivem vazias. E como diz o ditado, que saco vazio, mente vazia, é a oficina do mal. Muitas vezes você tem procurado preencher esse vazio com festas, baladas. Muitas vezes você procura preencher esse vazio com um relacionamento, até mesmo com bebidas, drogas, com uma viagem, compras, nada. E ninguém pode preencher esse vazio. Esse vazio ele é grande, esse vazio é do tamanho de Deus. E ele deseja preencher esse vazio. Você vai acompanhar um intervalo que fala desse domingo, o Domingo de Pentecostes, onde você terá a oportunidade de participar da mesa de Deus e juntos cearmos com Ele, comendo do pão, bebendo do cálice e recebendo a presença dEle. E logo após esse intervalo você vai acompanhar a história de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em você, é a promessa que Ele te deu. Ele prometeu que não te deixaria órfão. Receba o Espírito do Pai. Neste domingo, o dia marcado para a maior de todas as experiências. O teu interior muda de uma tal maneira que você enxerga as pessoas de um outro jeito. Você só tem amor. O batismo com o Espírito Santo. Hoje eu priorizo o Espírito Santo, porque Ele me trouxe, Ele me deu a verdadeira alegria. Ele completou, Ele preencheu todos os vazios que existiam dentro de mim. Hoje eu tenho vida, porque o Espírito Santo é vida, é amor, é bondade, é felicidade. Prepare-se e tenha também essa experiência que transformará toda a sua vida. Neste domingo, 8 de junho, o grande dia do Domingo de Pentecostes e a Santa Ceia do Senhor. Às 7, 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Muitas vezes eu perdi a razão e eu não sabia o que fazer, porque você não vive pela razão, você vive pelas vozes que você escuta. Eu cresci num lar com conflitos entre meus pais, né? A minha mãe buscava socorro com crenças, com religião, e na busca de suprir essa falta, a minha mãe começou a me levar para ter consulta com espíritos. E o meu fundo de poço foi quando a minha mãe morreu, que era o meu centro. O meu pai nessa época saiu de casa, eu fui morar de favor na casa dos outros, e aí eu fui me perdendo. Aí cada vez mais eu fui me envolvendo no mundo dos espíritos. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ver vultos,
a ouvir vozes, desenvolvi vícios de cigarro, de bebida e comecei a viver uma vida ilusória. Eu sofri ameaças dos espíritos, porque a partir do momento que eu tomasse alguma decisão de deixá-los, eles iam me deixar numa cadeira de roda ou deficiente ou levar a minha alma. Então os espíritos começaram a dominar todas as áreas da minha vida. Com 16 anos eu conheci meu atual marido, a gente começou a namorar, eu desconfiava ao tempo todo dele, só o fato dele olhar para o lado eu estava achando que ele estava olhando para outra mulher, porque aquele espírito me oprimia, ele falava na minha mente, ele está traindo você com outra, não está te atendendo porque provavelmente ele está com outra pessoa, então aquilo ali foi me atormentando. Até que um dia, na época, né, meu marido ele se envolvia com coisas erradas e ele tinha uma arma em casa. Aí eu peguei a arma, gatilhei ela e apontei na cabeça dele e apertei o gatilho. E aí nisso eu voltei. Aí meu marido tirou a arma da minha mão e falou, você tá doida? Você vai me matar? Como assim? Então nós tínhamos várias brigas. Dentre essas brigas eu tinha tentado já 2 vezes o suicídio. Na terceira que eu fui concretizar esse suicídio foi quando a gente estava andando, né, na rua, ele pilotando a moto. E a gente começou a discutir. E aí eu comecei a ouvir vozes na minha mente. Silvia, pula dessa moto. E aí eu acabei pulando da moto em movimento. E nessa queda que eu caí, eu acabei quebrando meu tornozelo. E ali naquele momento eu falei, meu Deus, nem para morrer eu sirvo. Porque aí começa a vir aquela voz, bom, eu não estou servindo lá os espíritos, faz um tempo que eu não estou indo. Eles falaram que se eu abandonasse eles, eles iam me deixar numa cadeira de roda, até mesmo tirar minha vida. Eu tenho que voltar lá. Aí eu me recuperei, engravidei da minha primeira filha e eu acabei entregando a minha filha para esses espíritos. Os primeiros 2 aninhos dela, ela começou a ter o quê? Amigo imaginário. Ela começou a enxergar os espíritos, ela ficava muito doente. Eu estava toda hora em função de hospital, sem entender realmente o que estava acontecendo. E aí nessa época, o meu marido foi, através de um convite dos nossos vizinhos, a ir na igreja. E eu não sabia que ele tinha ido na igreja. Eu nem sonhava que ele ia na igreja, porque eu mesmo sem conhecer a Igreja Universal, a minha mente já tinha uma opinião formada. Nessa igreja eu não vou pisar. E falei para ele, eu não quero mais que você vá nessa igreja. Se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar. E o que aconteceu? Eu comecei a notar o comportamento do meu marido diferente. A forma que ele foi me tratando, as amizades erradas que ele foi cortando. E isso começou a me chamar a atenção. Até o dia que eu olhei para ele e falei, então tá bom. Eu vou lá nessa igreja e vou mostrar para você que tudo lá é um teatro, que a pessoa é paga para manifestar com esses demônios, que demônio não existe. Porque na minha cabeça, na minha criação, os espíritos, os santos, as homenagens que eu fazia eram anjos de Deus. Então eu não achava que eu não era de Deus. Imagina que eu não era de Deus. Eu tinha eles. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro da igreja. Era como se eu estivesse no lugar, mas aqueles espíritos que tomavam conta da minha vida estavam querendo me tirar dali para eu não escutar aquilo que o pastor estava pregando. Eu lembro exatamente do meu marido me pegando pela mão, me colocando na frente do altar. E na hora que o pastor estava pregando, estava fazendo a oração de libertação, foi a hora que eu olhei para o pastor e ali eu não vi mais nada. Depois que eu participei dessa oração, que eu voltei a si, a primeira coisa que eu senti foi uma leveza. É como se aquele espírito que estava me oprimindo em cima de mim saísse. Eu entendi que aquele era o caminho, mas para eu seguir aquele caminho, eu tinha que abrir mão de outros caminhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu peguei todas as guias, eu peguei todas aquelas roupas, coloquei numa sacola, fui na frente do altar e entreguei para Deus. Eu falei, tá aqui a minha vida velha. Então eu comecei a ir em todas as correntes e comecei a buscar. Eu falei, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu já tinha me livrado dos vícios, eu já me sentia uma mulher mais completa, uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas faltava algo fundamental na minha vida, que era o Espírito Santo. Por que que a Silvia demorou para receber o Espírito Santo? Porque eu tinha orgulho e porque eu tinha mágoa
quando eu entreguei em oração, falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui com essa mágoa. Eu quero, eu desejo, eu tenho sede do teu Espírito. Aí eu continuei a buscar. Aí participei de uma vigília, comecei a orar, e eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada, nada que impeça do seu Espírito habitar em mim. E foi quando Deus confirmou dentro de mim o Espírito dele. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa vigília. O Espírito Santo, ele trouxe para dentro de mim o completo. Tudo aquilo que faltava na minha vida, que eu achava que ia ser um bom casamento, que tendo filho, que tendo uma família feliz era o suficiente, mas não bastava. Eu realmente precisava de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, hoje eu estaria morta. O Espírito Santo na minha vida, ele é o meu tudo, é o meu amado, é o meu tudo, o meu pai, o meu baluarte, a minha vida, a minha direção. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu consegui construir, né, a minha família, consegui estudar, me formar. Hoje a Silvia é uma nova mulher. Hoje eu sou uma esposa. Hoje eu sou uma mãe. E hoje eu sou uma profissional realizada. Eu amo meu marido. Eu amo as minhas filhas. As minhas filhas são uma bênção. A minha filha que estava outra hora lá na minha barriga e nasceu em outra religião, em encontro com outros espíritos, hoje é uma bênção na minha vida, é estudiosa, inteligente, só me dá orgulho, a minha outra filha também. Então, assim, o reflexo da minha vida é transparente, acaba transparecendo para os meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho pouco, às vezes, acessam, olham para mim e falam que eu tenho uma luz diferente, que eu tenho um brilho diferente. E eu falo que tudo isso é a obra do Espírito Santo, porque eu não tinha uma voz doce, eu tinha uma voz agressiva, uma voz triste. E eu falo que desde a nossa voz o Espírito Santo transforma. A forma que a gente conversa, a forma que a gente se comporta, eu falo que a maior evangelização é o nosso comportamento, quem eu sou da porta da minha casa para dentro e da porta da minha casa para fora. Um dia eu estava lá fora, perdida, e hoje eu estou uma pessoa completamente realizada. Então eu sou muito grata e que Ele sempre tenha essa misericórdia comigo, que Ele venha sempre me dar essa força, me fortalecer para que eu sempre me mantenha firme com Ele. Deus é tudo para mim. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água, porque daqui a pouco vamos unir a nossa fé com a Mary Martins para oração em favor de toda a sua casa, de toda a sua família. Mas antes, preste bem atenção. Essa carta que vai aparecer para você em tela cheia, tá vendo essa carta aí? Você já tem essa carta? Você vai escrever qual é o seu gemido, qual é a sua dor. Se você não tem, se alguém ainda não te levou essa carta, então você vai procurar a Universal mais próxima. Se aqui em Guarapuava, você vai então vir até a igreja, vai receber essa carta ali diante do altar e vai determinar o fim desse gemido. Não importa qual é a sentença que está na sua vida. Se você está desenganado pelos médicos, não importa se você é uma pessoa que está à beira de uma falência, à beira de uma separação, de um divórcio, se a sua família está sendo totalmente dizimada pelo mal, não importa se você é uma pessoa que tem vícios e não sabe mais o que fazer. Deus preparou essa data para você mudar de vida. Esse dia 15 de junho é para você que está sentenciado, muitas vezes até à morte. Você que é um caso perdido para a humanidade, mas não para Deus. Você é o nosso convidado todo especial para estar conosco nessa grande concentração de fé e milagres. Nós vamos, nesse momento, unir a nossa fé com a Mary Martins, vamos falar com Deus. É momento de oração.
É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus, em nome de Jesus, abrace agora cada pessoa, meu Senhor, que tem sofrido porque seu familiar está sofrendo com um vício, é dependente químico, está nas ruas. Talvez esta mãe, este pai, esta irmã tem orado, tem buscado ajuda, tem falado com ele ou com ela para não fazer mais isso e nada, meu Pai, tem conseguido parar esta pessoa. Faça um milagre, meu Pai. Nós sabemos de tantos testemunhos de pessoas que se libertam das drogas. Faça o mesmo com o familiar desta pessoa. Nós unimos a nossa fé agora, neste momento, unimos e ligamos aqui na terra, que seja ligado nos céus a libertação dessa pessoa. E o Senhor venha cuidar de cada familiar, fortalece a fé e dá a vitória para esta família, de poder ver esta pessoa liberta, jovem ou idoso, seja quem seja, meu Pai, que a tua bênção esteja sobre ele, esteja sobre ela e o Senhor, meu Pai, seja glorificado com esta vitória, meu Pai. Unge esta água com o teu poder e esta pessoa, ao beber, receba a força e a esperança de continuar lutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, nunca desista, porque Deus está com você. Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus. A nossa catedral está localizada, como você vê aqui, as imagens ao fundo, um amplo estacionamento. Nós temos aqui escolinha bíblica para o seu filho. Nós temos vários lugares, poltronas, uma igreja climatizada, tudo preparado por Deus para você vencer, para você se entregar. Anote o endereço, por favor. Rua Padre Chagas, 3536, no centro, no coração de Guarapuava, próximo a 100 metros do Terminal Central. Eu espero por você, pela sua família, porque eu tenho a certeza, um milagre espera por você. Até lá. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima.